dia, pessoal do 8º ano! Hoje nós vamos falar sobre volume e capacidade. Isso, página 139, próximo capítulo. E nós vamos começar falando sobre múltiplos e submúltiplos do litro. Isso, um assunto que a Ana Júlia adora, aquele negócio da tabelinha, né, que tinha que converter. Exatamente, Ana Júlia, vamos começar falando sobre isso, múltiplos e submúltiplos do litro. Então, como a gente transforma 35 decalitros em centilitros. É esse o primeiro exemplo. Então, aqui a gente tem a tabelinha, né, que está dizendo que para de quilolitro para hectolitro, eu multiplico por 10. E de hectolitro para decalitro, vou multiplicando por 10. De decalitro para litro, eu multiplico por 10. De litro para decilitro, eu multiplico por 10. E se fosse o caminho inverso, eu ia dividir. Vou dividir por 10. Então, pensa só, que para eu fazer de litro para mililitro, ou seja, de litro, que é L, para mililitro, que é ml, eu tenho que andar quantas vezes? Eu tenho que fazer vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Então, de litro para ml, eu faço vezes 1000. 1000 porque é 10 vezes 10 vezes 10. E de ml para litros, eu divido por 1000. E no nosso exemplo aqui, eu estou falando de Dal, que Dal é o quê? Decalitro. Então, eu quero transformar de decalitro para centilitro, CL, centilitro. De decalitro para centilitro, eu vou fazer vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, vai ser 35 vezes 10, vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa que vezes 1000. 35 vezes 1000 é igual a 35.000 CL, 35.000 centilitros. Além disso, a gente também vai ver a outra unidade de medida dos volumes, que é o metro cúbico. Então, além do litro, a gente também tem metros cúbicos. Então, como a gente transforma as unidades de metro cúbico? Metro cúbico é sempre de 1000 em 1000. Então, se eu quero transformar de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, eu faço vezes 1000. Se eu quero transformar de hectômetro cúbico para decâmetro cúbico, eu faço vezes 1000. De decâmetro cúbico para metro cúbico, vezes 1000. E assim vai. E o caminho inverso, né, se eu quero fazer para unidades maiores, eu vou dividir por 1000. Então, aqui o nosso exemplo, eu quero converter 2,5 hectômetros, HM hectômetros, 2,5 hectômetros, para metros cúbicos. Então, para metros cúbicos. Então, eu vou fazer vezes 1000, vezes 1000. Então, eu vou fazer 2,5 vezes 1 milhão. Então, 2,5 vezes 1 milhão vai dar 25, copio zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas casas decimais? Bom, tem uma casa decimal, eu vou lá e coloco a vírgula em uma casa decimal. E agora, 3 e 3. Então, deu 2.500.000 metros cúbicos. Então, isso daqui é só para a gente começar como é que a gente faz para converter essas medidas de volume, certo? Então, de metros cúbicos e de litros. Agora, e de metros cúbicos para litros? Como é que a gente faz isso, certo? Então, eu tenho que a primeira, essa daqui é muito importante vocês gravarem. A gente tem que 1 decímetro cúbico, essa daqui, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 para 1. Decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, vamos para o exemplo. Eu quero converter 7.000 litros para centímetros cúbicos. 7.000 litros para centímetros cúbicos. Então, eu tenho essa segunda tabela aqui, que fala que 0,001 litro ou 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. De litro para ml, eu vou olhar aqui atrás. Bom, de litros para ml, eu já tinha até escrito, eu faço vezes 1000. Então, de litro para ml, eu faço vezes 1000. Então, 7.000 litros vão ser quantos mls? 7.000 litros vão ser vezes 1000, né? Vão ser 7 milhões de mls. E 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, 7 milhões de ml são iguais a 7 milhões de centímetros cúbicos. Então, recapitulando. Então, a gente tem que converter 7.000 litros para ml. E de litros para ml eu faço vezes 1000. Bom, como 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, então 7 milhões de ml são iguais a 7 milhões de centímetros cúbicos. É 1 para 1. 1 decímetro cúbico
é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, tem duas que a gente pode gravar que vão ser muito, assim, fundamentais. Essa do ml, né? Essa daqui, que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. E essa de litros para ml, eu multiplico por 1000. Se é ml, é mililitros, e mili significa 1000, então eu vou multiplicar por 1000. Agora, a gente vai falar de volume. Então, primeiro, volume do paralelepípedo. Bom, o volume do paralelepípedo, como é que a gente calcula esse volume? Esse volume é muito fácil. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Ou melhor, V de volume, né? AB de área da base vezes H de altura. Mas, professor, a altura começa com A. Sim, mas é H porque a altura em inglês é height. Então, a gente usa o H. Então, vamos lá. V é igual. Qual que é a área da base? Bom, a área dessa base aqui é A vezes B. Ou seja, essa medida vezes essa. Então, a minha área da base vai ser A vezes B. E qual que é a altura? C. Então, o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Ou seja, todas as medidas multiplicadas. Agora, o volume do cubo. O volume do cubo é a mesma fórmula, só que como a gente tem que a aresta do meu cubo é A, todas elas são iguais, o volume desse meu cubo vai ser A vezes A vezes A. Então, o volume é igual a A elevado ao cubo. A vezes A vezes A, porque aqui eu tenho um expoente 1, expoente 1, expoente 1. Então, eu somo os expoentes. E eu tenho A elevado ao cubo. Vamos de exemplo. Determine o volume de um cubo de 3 centímetros de aresta. Então, ele está me falando que o valor do meu A aqui é 3 centímetros, que a minha aresta é igual a 3 centímetros. E ele quer saber o volume. Então, vai ser o volume igual a 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 elevado ao cubo. Também dá o mesmo resultado. Que é igual a 27. 27 o quê? Centímetros. Mas se colocou centímetros já está errado. Por quê? Porque a gente está falando de volume, então tem que ser centímetros cúbicos. Ou então, 27 ml. Então, o volume desse cubo é 27 centímetros cúbicos ou 27 ml. Agora, eu acho que isso aqui é uma parte nova. É o volume do cilindro. O volume do cilindro é a mesma fórmula. Vamos gravar, então, essa fórmula. O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Mas qual que é a minha área da base? Essa base aqui é a mesma que a de baixo, que é uma circunferência. E qual que é a área da circunferência? Bom, essa área da circunferência, que é a minha base, é igual a π, que é uma constante, π, vezes r ao quadrado. Sendo que esse r aqui é o raio. E o raio é a medida que sai do centro do círculo até a borda. Então, a minha área da base vai ser igual a π vezes r ao quadrado. E π é uma constante, é um valor que nunca se altera. Valor que está aí, ó, milênios por aí. Então, há milênios, esse valor de π é considerado como 3,14. Então, geralmente, nos exercícios, ele vai falar, considere π igual a 3,14. Se ele não falar o valor de π, vocês vão deixar o π ali bonitinho, sem ter muito como calcular ele. Então, vamos escrever a nossa fórmula. Então, a área da base é π vezes r ao quadrado vezes a altura h. Então, o volume é esse aqui. Esse é o volume do meu cilindro. π vezes r ao quadrado vezes h. Exemplo, vamos de exemplo agora. Calcule a altura de um cilindro com um raio da base igual a 2 centímetros e volume igual a 50,24 centímetros cúbicos. E ele fala, considere π igual a 3,14. Então, ele está pedindo para calcular aqui a altura do cilindro. E ele me dá a medida do volume e ele me dá a medida do raio, né? Ele fala, com o raio da base igual a 2. Então, eu vou escrever, o raio é igual a 2. O volume é igual a 50,24. Falta saber quem? A altura. A altura é quem eu quero saber. Então, eu vou substituir esses valores na minha fórmula. Então, eu vou copiar minha fórmula, copiar ela aqui embaixo. Volume igual a π vezes r ao quadrado vezes h. O volume é 50,24. Então, vou colocar aqui. 50,24. Copio o sinal de igual. O π ele falou que é 3,14. Então, no lugar do π, eu vou colocar 3,14.
O raio. Bom, o raio é 2, né? O raio é 2. Então, no lugar do R, eu vou colocar o raio, que é 2. 2 ao quadrado, vezes a altura, que é o que eu quero descobrir. Então, vai ficar 50,24 igual a 3,14 vezes 4 vezes H. Então, eu vou ter que H é igual a 50,24 dividido por 3,14 vezes 4. Ou seja, esse aqui que está multiplicando o meu H vai passar dividindo. Então, H vai ser igual a 4 centímetros. A minha altura vai ser igual a 4 centímetros. Ou ele podia ter dado também no exercício perguntando o volume em si, né? Vou dar agora um outro exemplo aqui. Então, imagina que eu tenho um raio igual a 3 centímetros e eu falo que a altura desse meu cilindro é igual a 7 centímetros e eu pergunto o volume. Qual é o volume desse cilindro? Então, eu tenho que fazer o volume igual a π vezes o raio, que é 3 elevado ao quadrado, vezes 7, que é a altura. Então, o volume é igual... mas você não substitui o valor de π. Se eu não falei considere π igual a 3,14, a gente não substitui. Então, vai ser π vezes 3 elevado ao quadrado, 9. 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Então, o volume vai ser igual a 63 π centímetros cúbicos. E não precisa substituir o valor de π. Por quê? Porque nesse exemplo, eu não falei para vocês considerarem π igual a 3,14. Então, a gente só coloca volume igual a 63 π centímetros cúbicos. Ele fica ali como uma constante. E com esse assunto eu encerro a videoaula de hoje. E eu fico por aqui. Bom fim de semana para vocês.